E aí, pessoal, esse é o segundo vlog do canal Corpo Flow, seja muito bem-vindo ao canal. A gente está aqui hoje com a presença ilustre do Anderson Viana, o vulgo An. Sabe nem meu nome. Meu amigo, companheiro, camarada de produção. Só amigo de produção. É um amigo pra vida toda. Estamos aí nessa caminhada já faz alguns anos, né, Isaac? Não é só de produção, a gente se conheceu antes disso. E a gente veio falar um pouco desse projeto hoje, né? Um pouco mais sobre o projeto, falar como ele surgiu, de onde ele vem. Pra onde ele vai, se ele vai pra algum lugar. Pra onde ele vai a gente ainda não sabe, mas depende de todo mundo para que ele vá para lugares bons. Né? Vamos ajudar aí, gente. Compartilhada. E é só 4 segundos, né, que demora pra compartilhar. Depende da velocidade da internet da pessoa. É isso aí. Se for lá em casa, você não consegue nem fazer. Nem ver. O projeto de ter um vlog, ele já surge há muito tempo. A gente morou junto em 2015. Inicialmente, o Epidoc surge com uma ideia minha de falar um pouco sobre os corpos que eu me identifico, né? Sobre as pessoas que eu me identifico. E eu chamei ninguém menos, ninguém mais do que o Anderson para somar junto. E aí desde então a gente vem construindo esse projeto. O Anderson trazendo as ideias dele, eu somando com as minhas. E é isso que vocês vão passar a assistir desde o primeiro episódio, na verdade, que vocês já assistiram, eu espero. Senão você volta lá e assiste, dá um clique no play e assiste o primeiro episódio, comenta. Aí, como você tá, vlogueirinho? Ah, que bonito. Para com isso, eu vou ficar com vergonha. Esse momento de morar com o Isaac foi um momento muito interessante, porque eu tive o prazer, né, de acompanhar o processo de transição do Isaac. E tem dois momentos que me marcaram muito desse processo. Foi quando a gente foi lá na UCAM. E aquilo é muito cansativo, sabe? Pensar que você tem que ir frequentando hospitais assim para provar que você tem um distúrbio para você conseguir passar por uma transição no processo do SUS, assim. Sim. E eu fiquei, cara, e como é... Nossa, é muito punk. Eu ficava perguntando como ele aguenta, assim, sabe? Passar por tudo isso, assim, e continuar mantendo o bom humor, que Zá sempre foi muito bem humorado. Eu queria fazer uma observação sobre a primeira fase. A identidade trans é uma identidade patologizada, sabe? Então você tem que às vezes provar que você tem um distúrbio, que muitas vezes é lido como um distúrbio, né? Mas é algo que está normal na sociedade, sempre existiu, só que a sociedade contemporânea ainda está nesse processo de entender todas as diversidades que engloba o ser humano, né? Então é só essa observação, né? Também me marcou como o processo ele foi se dando de uma maneira muito orgânica, assim, né? Que o Isaac no começo vinha tudo ligado também à sexualidade, né? Que a pessoa, né, sempre foi muito garanhão. Isaac sempre teve uma onda, assim, de me relaciono com pessoas. E aí a gente ficava numa onda, assim, os amigos do Isaac, né? A gente ficava assim, gente, Isaac, o que Isaac é, né, Brasil? Porque a gente tem essa mania de enfiar as pessoas dentro da caixa, né? Você lembra de Recife? A criancinha veio perguntando. Ah, sim! Você é menino ou é menina? Aí a gente achava que Isaac não queria assumir alguma coisa. Queria assumir que era sapatão. Umas coisas assim. Caixas. A gente quer enfiar todo mundo em caixa. E aí a gente foi percebendo depois como foi orgânico, né, o processo. De gosto de pessoas, vou ficar mais com meninas durante o tempo, mas não deixo de ficar com caras. E aí depois foi a questão da transição, que também foi super orgânica, assim. Poder ter visto esse processo e participar dele, eu sou muito feliz por isso. O Isaac também foi uma pessoa muito paciente também, de esperar o nosso tempo, de desacostumar a tratá-lo no feminino, né? Foi um processo também super tranquilo da gente com ele, de ele com a gente, assim. E foi tão orgânico que depois tudo passou a fazer muito sentido e não pareceu que sempre foi assim. E aquela história, né, de você passar de um corpo de uma mulher preta para um corpo de um cara preto, né? Quando eu te contei isso, né? Isso. Eu fiquei pensando nisso mais de um mês. 2 corpos têm leituras muito diferentes socialmente, né? São leituras estigmatizadas, né? Eu vivi boa parte da minha vida sendo lido enquanto uma mulher negra.
E aí o olhar era um olhar de objetificação, de hipersexualização. E eu tinha esse olhar na rua, né? Eu percebia que as pessoas me olhavam dessa forma. E aí a partir do momento, quando eu faço a transição e aí sou lido a partir daí, enquanto homem, o olhar que eu alveja na rua é um olhar de predador, basicamente, né? Então as pessoas passam a trocar de calçada ao me verem pela noite. Eu sou visto como um possível assaltante, um possível estuprador. Eu não faço mal a ninguém, eu faço mal a uma formiga, a uma barata. E aí esse argumento ele surge dentro de mim, desse projeto específico que é o Corpo Flow. Quando eu estava numa viagem no interior de Minas Gerais, eu vim de lá, minha família é de lá, e eu estava lá na casa da minha mãe e pesquisando sobre pessoas que assim como eu são diversas, né? Enquanto elas me atravessavam, enquanto elas faziam eu construir, formar aquilo que eu sou, aquilo que eu era e aquilo que eu sou. E aí eu cheguei na pessoa do Jorge Lafon, que performava a Vera Verão. E aí fui pesquisando sobre ele, sobre as performances que ele fazia enquanto Vera Verão. E aí eu cheguei na morte dele, né? Como que foi. Que ele estava num programa de domingo à tarde, numa emissora aí. Vou evitar falar os nomes. Mas ele estava nesse programa e aí tinha um padre que não aceitou ficar no mesmo auditório, no mesmo espaço que ele, no mesmo estúdio que ele. E aí a produção do programa convidou o Jorge Lafon para se retirar. E isso desencadeou um processo depressivo que, não sei se foi semanas ou meses depois, ele veio a óbito. E isso me impactou muito, eu compartilhei essa história na época e algumas pessoas da minha família e tal ficaram constrangidas com esse processo, porque além de bicho, o Jorge Lafon era candomblessista e eu venho de uma família extremamente enrijecida com padrões religiosos, né? E aí eu fiquei incomodado com isso, como uma morte de alguém pode atravessar alguém no sentido negativo, sabe? E aí eu falei, cara, eu tenho que fazer isso virar um filme, tenho que fazer isso sair de mim, sabe? Porque essas pessoas existem, elas estão aí, e eu não quero que essas pessoas morram, sabe? Por causa do preconceito. E inicialmente foi essa a proposta, sabe? Falar sobre corpos que me atravessam, e eu chamei o Anderson, vamos fazer um filme?